falar que mulher solteira aos 35 anos é problemática. Não sei. Tal. Se meu problema for viver a vida que eu sempre sonhei, tudo bem, ser problemática também, galera. Que viagem é essa, velho? Os motivos bons de ser uma mulher solteira aos 35 anos. Olha só, liberdade. Você poder ir pra onde você quiser, você não precisa avisar ninguém, mandar mensagem pra ninguém. Simplesmente você vai e pronto, acabou. Acabou a questão, entendeu? Você simplesmente fui, eu vou. Isso é muito bom, hein? 2, você ter paz. Você sabe quanto custa a paz? Não. Você simplesmente dorme no seu travesseiro tranquilo, não precisa saber, você não quer saber quem te traiu, onde a pessoa foi, o que ela tá fazendo, você não quer saber nada. É verdade. Simplesmente você vai viver sua vida em paz, você dorme no travesseiro tranquila. Meu Deus do céu, isso é maravilhoso. Nada me barra, nada me para. Eu não preciso pedir autorização, eu não preciso negociar. Você não tem que negociar com ninguém. Olha, é a paz do Senhor. Amém. E assim, não só ser solteira, como não ter filhos, é melhor ainda pra quem é muito livre. Eu sou uma pessoa muito livre. Então, a parte de não ter filhos, eu não sei se eu vou querer ter um dia. Não é minha vontade, não é meu sonho. Mas, pode ser que eu sinta essa vontade. Eu não sei se também posso adotar. Eu não tenho esse desespero todo, sabe? O meu sonho era estar aqui, vivendo isso tudo que eu tô vivendo. Esse era o meu sonho, o sonho da minha vida. E quem disse que isso é problema meu? Mas dizer que era ter filho, não. Então, cara, é uma vida boa. O termo problemática quase sempre aparece quando uma mulher decide sair do script. Se ela tá solteira, dizem que ela não deu certo com ninguém. Se ela não quer filhos, dizem que ela vai se arrepender. Como se o valor de uma mulher estivesse sempre ligado a alguém fora dela. Um marido, um bebê, uma família tradicional. E se ela escolhe um caminho diferente? Vem o julgamento disfarçado de preocupação. A mulher que casa por obrigação, tem filhos por pressão e vive infeliz. Essa ninguém questiona. Mas a mulher que escolhe ficar só e tá em paz com isso, incomoda. Porque ela quebra um padrão. Ela mostra que é possível ser feliz sem seguir o script. E isso desafia muita gente que vive no piloto automático. Não querer filhos não é falta de amor. É consciência. É dizer, eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu quero. E não preciso maternar para me sentir completa. Muitas mulheres são cobradas como se a maternidade fosse o ápice da existência. Mas a verdade é que o ápice da existência é ser livre. Livre para querer. E também livre para não querer. Aos 35, a mulher já passou por muita coisa. Ela já entendeu que estar com alguém só por medo da solidão custa caro. Ela já viu amigas se anulando em casamentos infelizes. Ela sabe o que carrega e também sabe o que não aceita mais. Mas em vez de ser admirada pela maturidade emocional, ela é tratada como alguém que tá atrasada. Atrasada pra quê? Pra uma corrida que ela nunca quis participar? Tô aqui em Jeri com 17 meninas do grupo. E ontem a gente estava numa reflexão sobre ter filhos, não ter, casar e tudo mais. Porque a gente já tá com 35 mais, a maioria. Continue! E algumas não, algumas têm 28, falam, não, só quero daqui 3 anos. E a gente que tá com 36, quando pensa daqui 3 anos, já tá perto dos 40, começa a preocupar, né? E eu falei, gente, será que a gente quer mesmo? Ou será que é só alguma coisa que todo mundo espera, e aí por isso que a gente fica com isso na cabeça. E também o medo de arrepender e tudo mais, porque algumas pessoas têm plena certeza de que não querem ter família. Inclusive, uma das meninas me perguntou, você quer ter família? Eu falei, não sei, eu gostaria, mas ao mesmo tempo eu sei que é algo que é pra sempre, então é algo que tem que ser bem pensado, sabe? E ainda falei, me parece que quando eu estou sozinha, eu sou mais feliz. Porque quando eu estou em relacionamento, eu geralmente vivo numa onda de emoções. É frustrante, a gente cria expectativas, a gente tem que lidar com a emoção do outro, com a sua própria emoção, com as expectativas do outro, com as suas. E aí eu fiquei pensando, esses dias também eu pensei sobre isso, falei, eu tenho a impressão de que eu sou mais tranquila, mais em paz e mais feliz quando eu estou sozinha. Por mais que muita gente fale, mas um dia você pode se arrepender, no momento eu penso assim, o que eu vou fazer? Eu vou mudar o momento e falar assim, não, agora eu vou arrumar alguém porque pode ser que um dia eu me arrependa. Pode ser então que eu me arrependa agora se eu tomar essa decisão. E não quer dizer também que eu não quero encontrar alguém, estar com alguém, mas hoje precisa ser alguém que realmente complemente. Não precisa nem fazer muita diferença, mas que possa complementar. Não tenho dinheiro, inferno! De alguma forma. E tem sido cada vez mais difícil. Primeiro porque aparece alguém, de repente, que não quer o mesmo que você, apesar de você gostar de tudo, mas não quer a mesma coisa, não tá no mesmo momento. E eu já falei várias vezes aqui sobre isso também, né? Sobre essa questão de que não depende só da gente. Tem que estar aberto, mas não depende só da gente. E você saber que estar sozinha também é muito bom, não quer dizer que você
vai fazer uma imposição de que eu não quero que ninguém entre na minha vida. Mas que quando a pessoa chegar, você vai ter certeza de que ela realmente vai complementar. Você aí nos 30 mais e tudo, o que você tem pensado sobre isso? Sobre essa questão de estar sozinha, de não saber se quer família, se não quer, de realmente essa dificuldade de ter bons relacionamentos e pessoas que queiram estar em um relacionamento e queiram crescer junto também, queiram passar pelas dificuldades. Não. Queiram, enfim. Eu tenho uma teoria sobre relacionamentos hétero para mulheres depois dos 35 anos. E quando eu falo essa minha teoria para algumas amigas, elas se ofendem porque elas querem manter a esperança de encontrar um amor. Isso é louco, não compensa. Eu não tô aqui pra te tirar a esperança não, tá? Se você quer ter um relacionamento, se isso é importante pra você, você deve de fato acreditar e deve buscar, não sem deixar de viver a tua vida, obviamente, né? Mas deve buscar interagir com pessoas, ter uma vida social para que você consiga encontrar essa pessoa e eu torço que você de fato consiga. Mas aqui eu preciso ser sincera em relação ao que eu penso sobre as possibilidades, as estatísticas de chances que nós mulheres 35 mais temos de encontrar homens e de como que nós devemos enxergar isso. O primeiro ponto é que pela prateleira do amor, que é um termo criado pela pesquisadora Valesca Zanello, quanto mais a gente envelhece, nós mulheres, nós vamos descendo na prateleira. Ou seja, nós vamos sendo menos desejadas pelos homens. Tá? Não me diga! E aqui quando eu tô falando dos homens, eu sei que vai vir gente falar, mas não generaliza. Eu tô falando não de todos, de 100%, de uma boa parcela, tá? Por causa da socialização e da forma como os homens são criados na cultura, assim como nós temos a nossa socialização feminina. Dito isso, pela prateleira do amor, a gente vai descendo nessa prateleira porque os homens, eles preferem meninas mais novas, com mais colágeno, mais jovens, né, durinhas e tal. É claro. E, obviamente, que tenham menos opinião, que tenham menos autoconhecimento, que sejam menos militantes, que sejam menos feministas, né? Que sejam aquelas meninas que a maioria de nós com 20 e poucos anos foi, né? Com menos do que isso e até os 20 e poucos anos foi, que ia ser um pouco iludida ou um pouco emocionada e querendo ser aceita, ser amada e etc. E se você é jovem, não se ofenda, tá? É normal a gente passar por essa fase. Dito isso, quando a gente tá com 35, 30 e tanto, perto dos 40, como eu, a gente já tem muito mais senso crítico, a gente já não aceita determinadas coisas. E quando nós somos independentes financeiramente, isso piora mais ainda, né? Porque a gente não aceita estar onde nós não somos bem tratadas. E aí, o que acontece é que os homens maiores da nossa idade, né? Da nossa idade pra frente, então no meu caso vou fazer 39 esse ano, né? Então, homens de 39 pra cima, eles ou estão casados, né? Os que não estão casados, eles ou são aquele solteiro convicto. E aqui eu quero dar um alerta pra mulheres. Não acredite que um homem que foi solteiro, 100% solteiro, não teve relacionamentos longos especialmente, até os seus 40 e poucos anos, não creiam se ele disser que ele nunca casou, na verdade, porque ele não achou a mulher da sua vida. Na verdade, ele é indisponível emocionalmente, tá? E ele vai continuar sendo indisponível e ele provavelmente não vai ser um bom parceiro pra você, exceto raras exceções, tá? Ou ele é um cara que já se separou, é viúvo, ou, né, e muitas vezes ele já tem filhos e você tem que lidar com toda esse pacote que vem ali. E tudo bem, porque nada de errado do homem ter filhos e ter tido um relacionamento e etc. Homens mais novos do que nós, eu tenho visto cada vez mais as mulheres 40 mais namorando homens mais novos, eles tendem a ser um pouco mais mente aberta e eles gostam, quando o homem é seguro de si, eles gostam de mulheres da nossa idade ou mais velhas. Mas os homens da nossa geração aí, dos 40 e poucos anos, eles veem a mulher mais velha como uma ameaça, porque como eu falei, ela é muito mais crítica e muito mais... ela tá muito mais reativa, digamos assim, porque obviamente, né, nós já passamos por muita coisa. E aí que quando eu falo pra algumas amigas essa minha teoria de que existe uma janela pra você encontrar, se você não quer homens mais novos, e você quer um homem da tua idade ou mais da tua idade, existe uma janela de tempo de um homem que é o que eu chamo de casamenteiro, que é aquele homem que sempre teve relacionamentos longos, que é uma pessoa que tem um tipo de apego seguro, que é aquela pessoa que gosta de estar num relacionamento, que é um cara bacana. Esse cara, ele tem uma janela de tempo bem curta entre um relacionamento e outro. Ele namorou 5, 6, 7, 8, 10 anos, ele foi casado vários anos, longos períodos, e aí ele se separa, ele fica ali um ano sozinho, e ele provavelmente vai sim engatar com alguém nesse período de novo. Se você encontra alguém nesse estilo, alguém que é o casamenteiro, e que tá nessa fase do recém-separado, chances de você encontrar um cara muito legal. Agora, se ele é o cara que nunca teve relacionamento direito, dificilmente esse é o cara certo pra você. Agora, se você quer perder o teu preconceito sobre os homens mais novos, aí eu vou te dizer que os homens mais novos, na faixa aí dos 30, algumas estão ficando com alguns de 20 e poucos, mas na faixa dos 30 até os 35 anos, são homens, eu tenho percebido, que com uma cabeça mais aberta, não todos, obviamente, com uma cabeça um pouco mais aberta, e que nos tratam de uma forma muito mais
cuidadosa do que os homens de faixa de 40 anos aí, que são esses homens que nasceram na década de 80 e que era uma época ainda bastante machista. Não que hoje não seja, mas né, outro tipo de criação. Essa é a minha teoria, eu quero ouvir vocês nos comentários sobre o que vocês acham disso. Eu tô apostando nos mais novinhos, e vocês? Depois dos 35, muita coisa muda. O corpo muda, os valores mudam, e os relacionamentos também. O que antes parecia urgente, casar, formar uma família, estar com alguém começa a se transformar. E a pergunta que fica é: o amor ficou mais difícil ou mais claro? A mulher depois dos 35 geralmente já passou por algumas histórias. Já amou, já se decepcionou, talvez já tenha se casado, talvez já seja mãe. E com isso vem uma maturidade emocional que muitas vezes assusta os homens e até a própria mulher. Você já não tolera qualquer coisa. Já não acha que precisa aceitar migalhas. Mas, ao mesmo tempo, isso afunila as possibilidades. Ficar sozinha se torna preferível a viver um relacionamento raso. Mas a solidão também pesa. O impacto do mercado de relacionamentos tem uma verdade dura que precisa ser dita. O mercado afetivo não é justo com as mulheres. Enquanto homens envelhecem e ainda são vistos como bons partidos, mulheres são julgadas pela idade, pelo corpo, pelo histórico. Muitos homens querem mulheres mais jovens. E muitos dos que se aproximam das mais maduras chegam inseguros, frágeis ou buscando alguém que cuide deles. Isso gera cansaço, desânimo, sensação de escassez, mas também pode ser o filtro que revela o que realmente importa. Relacionamento depois dos 35 não precisa ser um campo de guerra. Pode ser um refúgio. Mas para isso, ele tem que começar dentro de você. O amor que você oferece tem que ser menor do que o amor que você já se dá. Só assim você vai reconhecer quando alguém vier somar e não sugar. E se esse alguém demorar, que você não se perca esperando, porque você não está incompleta. Você está inteira, e isso assusta sim, mas também atrai o que é verdadeiro.